A pergunta que eu queria colocar é o seguinte: a gente está falando muito de Petrobras, obviamente, porque é o caso do dia, mas as manifestações do Bolsonaro também colocaram aí o bode na sala para as elétricas. Então, queria perguntar para o Stormer e Leandro, quem tem elétrica, quem não tem, o que esperar, o que não esperar, é oportunidade, não é? O que a gente pode imaginar para o futuro? Cara, se eu tivesse posicionado em elétricas neste momento, eu estaria conversando imediatamente com meus assessores para procurar uma posições defensivas, com compras de put ou estratégias de defense que possam proteger o meu capital. Porque, na minha opinião, pelas declarações dadas pelo nosso presidente, existe uma enorme probabilidade de sair alguma coisa no setor elétrico nessa semana. E isso significa procurar a proteção. Infelizmente, as elétricas, até a RPL4 é um exemplo disso, elas já caíram violentamente há umas 2 ou 3 semanas. O que me traz a ideia de que já tem alguém sabendo de alguma coisa sobre o mercado, tá? Sobre esse setor. Já tem alguma coisa fazendo dinheiro em cima disso. Tá? Mas quem estivesse posicionado nesse momento, eu começaria a procurar por puts, eu começaria a procurar por operações estruturadas que protegessem meu capital, ou deixaria stops cada vez mais curtos. O risco de um stop, aí que tá, o risco de um stop é, daqui a pouco o Bolsonaro faz mais uma intervenção estilo que fez na Petrobras, e aí tu está comprado numa EG3 e ela abre com 20% de queda. Então apenas um stop não funciona. Eu, particularmente, tenho alguns post-its, né, na minha estação de trabalho, não estou nela agora, senão mostrava, mas um dos mais amarelados, né, mais velhos, está escrito o seguinte: não invista em estatais. Né? Então, particularmente, eu não invisto em estatais, que nem o Stuhlberger. Eventualmente posso fazer um trade em estatais, né, porque são papéis líquidos e que fazem boas tendências, mas eu tenho que saber que sempre pode acontecer esses gaps. Aí eu tenho que usar um instrumento aí para fazer alguma proteção, como o Alexandre falou. Mas eu acho que a chance, né, o grande upside aí seria uma privatização. Eu acho que cada vez fica menor, né, essa chance. Não digo impossível, porque sempre pode acontecer, né? Como eu falei, eu acho que o movimento agora do governo vai ser querer dar alguma sinalização de tranquilizar o mercado. Assim espero, né? E isso pode gerar alguma surpresa. Mas eu acho que a chance de acontecer, pelo menos privatização em FII diminuiu muito, né? Privatização em si, melhor colocando. Então, para trade, as elétricas aí estão numa tendência de baixa, como o Alexandre falou, não tem muita sinalização por enquanto de compra e pode ter volatilidade por conta desses avisos aí que apareceram. Né? E todas as estatais sofrendo. O Banco do Brasil, ó, tá caindo forte também. Também teve rumores de que algo pode acontecer com o André Brandão, presidente do Banco do Brasil, né? Então, que foi o que pesou forte, né? Então, o Banco do Brasil caindo 12%, inclusive testando e sinalizando a perda de um suporte forte aí nos 28,80 e a pisão de baixa também. Então é aquilo, né? Estatal tem essa surpresa de ter. Leandro, deixa eu aproveitar só porque até o Storm comentou no começo do programa, para a gente já encaminhar para o encerramento aqui, mas acho que é um fator importante, que é o externo, né? O recrudescimento das tensões aos Estados Unidos e China. Comenta um pouco o que acabou acontecendo no fim de semana, que também pesou lá fora. O mercado lá fora também está pesando. Pesando, mas o S&P, que abriu com quase 1% de queda, já estava zerando essa queda há pouco, quando eu olhei agora. Deixa eu dar uma olhada, ver como é que tá. Agora voltou a cair um pouquinho, né? Tá com 0,76% de queda. Mas há uma nova guerra fria em curso no mundo. E eu acho que ela não vai ser definida tão cedo, né? Acho que é algo para as próximas décadas, na verdade. E a expectativa do mercado é que, com a eleição do Biden, houvesse uma diminuída, né, na tensão, porque o Biden já sinalizou e até já tomou decisões que sugerem buscar o diálogo ao invés de medidas como aumento de impostos, né, enfim, outras medidas aí para combater, né, os chineses. Mas se há uma percepção dos dois lados aí do espectro político nos Estados Unidos, tanto de democratas quanto de republicanos, é que a China né, o grande opositor aí dos Estados Unidos no mundo, o grande concorrente, digamos assim, e de alguma forma eles vão ter que ser combatidos. Então, de tempos em tempos, a gente tem, como teve no final de semana, a China falando em aumentar tarifas contra produtos americanos, e daí não é bem isso, né? É aquela retórica que vai e volta, e isso deve ser uma constante. O que acontece é uma preocupação em relação à saúde do próprio sistema, como o Ulrich tem colocado. Para vocês terem uma ideia, quase a metade
de todos os dólares em circulação no mundo foram emitidos nos últimos 12 meses. Vou repetir, quase a metade de todos os dólares em circulação no mundo foram emitidos nos últimos 12 meses, né? Então esse problema que o Alexandre falou, de aumento de dívida, de impressão de dinheiro, que vale para o Brasil, vale para os Estados Unidos, vale para qualquer lugar do mundo. O problema é que há uma postura, né, ideológica até no mundo, uma tese econômica que isso não é um problema. Na verdade, você precisa gastar e você precisa reativar a economia, e déficit não é um problema, né? A única diferença é que a gente emite reais e não dólares, né? Para os americanos fica um pouco mais fácil fazer essa aceleração. Então, de uma certa forma, o que a gente está vendo no mundo é um certo rally de alta de tudo por conta de uma desvalorização, né, de moedas que estão sendo emitidas e taxas de juros estão sendo deixadas perto do zero para tentar reativar uma economia que tem cada vez mais dificuldades e que, por conta da pandemia, produziu a maior recessão da história desde a Segunda Guerra Mundial, né? Então, essa situação é meio complexa, para dizer o mínimo, porque a gente tem um mercado em franca tendência de alta, os próprios índices americanos seguem fazendo máximas históricas, como eu falei, quase tudo está subindo, né? O próprio Bitcoin está fazendo aí altas históricas, ultrapassando os 50 mil dólares, numa percepção commodities em alta forte, né? Uma recuperação depois de mais de década em correção, com a percepção de que o dinheiro em si está perdendo valor, mesmo que não haja taxas de inflação gigantescas para o consumidor em países desenvolvidos, o que também é uma questão que pode ser discutível, né? Porque em muitas coisas a inflação está pegando forte mesmo. Então, o que nós vemos no Brasil, como não é uma moeda, né, forte, e tudo que a gente consome, boa parte do que a gente consome é cotado em dólares, especialmente comida, né, que pega mais no bolso do brasileiro, ou mesmo petróleo, como gerou toda essa crise, isso fica mais perceptível, né? Nos mercados maduros, como há um aumento de eficiência da economia por conta da tecnologia, uma Amazon da vida, né, fazendo coisas cada vez mais baratas, mais rápido. Eu aperto um botão lá, compro uma coisa no mercado, chega em meia hora na minha casa, aqui em Miami. Então, isso acaba segurando um pouco os preços. Mas o que a gente está vendo é, de fato, um abuso, né, nessas políticas aí expansionistas que podem gerar uma situação, ou já estão gerando uma situação de fragilidade do mercado muito grande. Então, é por isso que o dólar é tão difícil da gente avaliar, né, Alexandre? Porque Sim. Em cima dos nossos problemas internos, problemas domésticos, a gente tem toda uma situação internacional. E nessa situação internacional a gente tem um cenário complexo por conta de uma série de motivos. Na verdade, desde 2008 o mercado não está mais numa situação normal, né? Desde que politicamente foi decidido que a crise deveria ser resolvida com a impressão de dinheiro, com a intervenção massiva aí dos bancos centrais, o mercado está trabalhando numa outra toada e está acelerando isso, né? Está cada vez mais dependente dessas intervenções. Então, no Brasil a gente tem um problema duplo, porque quem é que mais sofre numa situação de incerteza global? Aqueles países em si que já são mais incertos, né? Como os países emergentes, como de fato o Brasil é. Então acaba sendo incerteza em cima da incerteza. E daí seria o momento da gente fazer um esforço maior ainda para sanear, né, os nossos problemas, para ter uma economia mais eficiente, para fazer o dever de casa, e infelizmente a gente acaba fazendo o inverso disso. Acho que esse é um ponto importante, até porque a gente vê que o Brasil, ele está, assim, em termos de condição financeira, liquidez abundante, isso beneficia os emergentes. Mas o Brasil conseguiu a façanha de se descolar dos emergentes, tanto em termos de bolsa, quanto em termos também de moeda. O real brasileiro tem sido consistentemente das piores moedas do planeta, comparado com seus emergentes, e a bolsa brasileira também está ficando para trás com relação à bolsa de emergentes. Então, realmente e talvez nesse ponto aí, né, Ulrich, a gente possa fazer uma crítica também ao próprio Guedes, ou à própria equipe econômica, claro. Que essa taxa de juros, ela ficou muito baixa. E isso gerou uma desvalorização da moeda que produziu um impacto muito forte na inflação. Então há um ponto de equilíbrio aí que, na minha percepção, foi ultrapassado e gerou esse descontrole, que acabou repercutindo também, né, no preço da gasolina, porque além do petróleo, a gente tem o próprio preço da gasolina. Mas isso, Leandro, o Ulrich falou já uns 6 meses atrás, que realmente a taxa de juros estava muito mais baixa do que deveria estar. E quando tu exagera num remédio, né, quando tu exagera na dose de um remédio, aquele remédio se torna maléfico, que é o que nós estamos vendo aí para a questão da taxa de juros.
E como eles estavam sentindo que apenas abaixar a taxa de juros não estava reativando a economia da maneira como eles gostariam, agora eles decidem intervir também no preço do combustível, acreditando que desta forma eles vão conseguir conter a inflação e conseguir manter uma certa reativação econômica. Cara, isso é receita para desastre. Mas nesse sentido aí, a equipe econômica não tá de acordo, com certeza, né? Porque aí já... Não tá, mas tá em silêncio, né? Esse é o problema, o silêncio que nos preocupa. Né? Pro cara estar de acordo com isso, ele teria que ter faltado a todas as aulas de economia básica de uma faculdade da mais simples possível, né? Só que, infelizmente, eles estão quietos. Pô, Alexandre, nunca teve aula com o economista Ciro Gomes? Não acredito. Pois é. Os da Unicamp. Os da Unicamp também, né? O Roberto Campos que falava, né? Ou a gente acaba com os economistas da Unicamp ou eles acabam com o Brasil.